Bem, começando então, boa noite a todos. Nós vamos trabalhar o assunto, que é um assunto que nós estamos ouvindo direto em todos os momentos, e não necessariamente o assunto é pandemia, mas se nós pensarmos, também a pandemia também é esse assunto que a gente vai tratar. Nós vamos falar sobre crise. Todos nós, em algum momento, falamos isso, em algum momento a gente está envolvido numa crise. Se nós olharmos um pouquinho para trás, quem de nós imaginaria em janeiro deste ano, fevereiro, vamos botar, antes do carnaval, quem de nós imaginaria que hoje nós estaríamos aqui, todos usando máscara, nos lambuzando de álcool gel o dia inteiro, com essa coisa do distanciamento, esse medo que nos foi oferecido através da imprensa. Quem de nós imaginaria essa situação? Acho que nenhum de nós seria capaz de imaginar estar assim hoje. No entanto, nós estamos. É resultado de uma série de situações que, se você olhar sob o ponto de vista do mundo físico, são situações que parecem resultado de um problema de ordem mundial. Se você olhar sob o ponto de vista espiritual, nós estamos passando por uma situação que todos nós escolhemos passar. Uma situação que todos nós sabíamos que iríamos passar. E essa situação, que a gente pode facilmente denominar como crise, é uma situação que traz consigo algumas situações, e é disso que a gente vai tentar abordar. Então, não é esse? É esse, cadeira, vamos pro rock, ó. Olha que beleza. Crise. A primeira coisa que uma crise tem ou que a gente gostaria que tivesse, é um prazo de validade. O que mais que uma crise tem? A essência da própria crise, né? Qual é a essência da própria crise? Como? A essência da crise. A essência da crise. É, o tema da crise. O que leva à crise, né? Certo. O que você acha? Se tem mais? Tem a solução. Solução. Então nós temos o problema em si, né, que é a essência. O problema, a solução, e aí nós temos mais duas coisinhas que, sob o ponto de vista da espiritualidade, são duas coisas que são bem importantes para nós. Uma delas é a lição que uma crise nos traz. E por último, a oportunidade. Oportunidade. Isso é uma crise. É assim que uma crise acontece. Então nós gostaríamos que uma crise tivesse um prazo de validade, né? Um tempo para que ela aconteça,
Nós precisamos entender qual é o problema que nos colocou nessa crise. Nós precisamos pensar numa solução para essa crise. Nós temos que tirar uma lição dessa crise e temos que enxergar nela uma oportunidade. Então, em primeiro lugar, o prazo de validade dessa crise, ou de qualquer crise que nós estejamos vivenciando, sob o ponto de vista da espiritualidade, o prazo ele é diretamente ligado ao nosso aprendizado e compreensão do problema que está acontecendo. Se nós tivermos a clareza de entender por que nós estamos passando por isso, se nós tivermos a clareza do que está acontecendo, nós conseguimos com mais facilidade definir quando que isso vai terminar. E eu não me refiro especificamente à pandemia. Eu me refiro, por exemplo, a qualquer situação na vida de vocês. Se vocês tiverem um problema com um colega de trabalho, por exemplo, e vocês olharem isso aqui, vocês vão conseguir encontrar o caminho para resolver um problema que pode parecer, como todas as crises, no primeiro momento que a gente se defronta com ela, parece que é uma coisa que não tem solução, parece que é uma coisa que não vai acabar mais, parece uma coisa que vai terminar com a gente. Na realidade, é exatamente o contrário. A crise, ela só acontece, sob o ponto de vista da espiritualidade, para que nós tenhamos uma evolução. Sempre, na história da humanidade, as crises precederam grandes transformações. Na nossa vida pessoal, a crise funciona exatamente igual. Porque nós, na nossa individualidade, com as nossas crises na individualidade, o nosso conjunto de crises faz com que nós tenhamos um conjunto de transformações. O fato de vocês estarem aqui hoje, enfrentando o medo, enfrentando a discordância de algumas pessoas que de repente gostariam que vocês estivessem em casa, isso é confrontar o problema, confrontar a crise de frente e buscar a solução para ela. Se nós simplesmente nos murchar, como se fôssemos um balão de ar esvaziando, vai chegar uma hora que não tem forma nenhuma mais. Acabou. É mais fácil você dar fim do que você enfrentar aquela situação. Então, tenhamos a consciência de que a primeira coisa, esse prazo de validade, ele está diretamente ligado à nossa compreensão do problema. Quando vocês certamente ouviram por diversas vezes especialistas da área falando, não, porque o pico vai ser abril, o pico vai ser no fim de abril, vai ser no início de maio. Nós estamos em junho e ninguém diz nada com nada por enquanto. Significa o quê? Que eles queriam a qualquer momento definir um prazo de validade para aquele problema, que depois daquele dado dia importante, dia mágico, as coisas começariam a se resolver. Na prática, esse problema que nós estamos vivenciando, essa crise, ela já está numa linha decrescente, só eles não estão comentando ainda do jeito que deveriam, porque comentar isso significa que nós vamos afrouxar
nós vamos relaxar, e aí pode dar um rebate, um rebote, como eles chamam. Então, fiquem tranquilos, porque no que diz respeito a esse problema, o prazo de validade já está no caminho de chegar. Nós estamos já caminhando para resolver. Agora, e sob o ponto de vista da espiritualidade, o que é esse prazo de validade? É o tempo que nós precisamos para entender o que está acontecendo. E aí, nós vamos para a segunda questão. Um problema. O problema que nós estamos vivendo hoje nessa crise não é como muita gente pensa, o coronavírus. Não é o Covid. O problema nosso nessa crise é a transformação que nós precisamos nos fazer, uma transformação interna, é uma reforma íntima que nós precisamos fazer a partir do que está acontecendo. Se isso não acontecer, esse prazo de validade começa a esticar. Se nós olharmos como que esse problema está acontecendo no nosso país, a gente vai perceber uma coisa muito curiosa. Os grandes centros estão sendo os mais afetados. Até aí podem dizer assim, mas grande centro tem mais gente, então a chance de contaminação é maior, então o problema vai ser maior sempre lá do que aqui. Nós estamos num estado com mais de 10 milhões de habitantes. Nós temos menos de 200 óbitos. O nosso estado inteiro é mais ou menos um pouquinho menor que São Paulo capital, que tem milhares de óbitos. Por quê? Porque se nós não entendermos que essa situação toda acontece para que nós façamos uma reflexão sobre os valores que nós temos e precisamos ter, e aí eu falo de família, falo de Deus. Se nós tivermos só essas duas reflexões durante todo esse período que nós estamos, nós já fizemos demais por nós e por nossa evolução. O fato de nós termos um prazo cada vez maior para ter a reflexão sobre família e sobre a nossa relação com Deus, significa que nós precisamos fazer isso aí. E eu digo sem medo de errar, aqueles que fizeram essa reflexão, eles passaram a se entender melhor, passaram a se conhecer melhor, porque o convívio entre aspas forçado que essa situação nos impôs, a finalidade dele era essa, que nós nos conhecêssemos primeiro, nós conhecêssemos quem vive conosco e nós nos acertássemos. Porque quando a gente fala em família, a gente precisa compreender que família é o resultado de uma grande trama do bem por parte da espiritualidade em reunir espíritos que precisam se reajustar, que precisam se reconsiderar os seus valores e relações, colocam isso dentro de uma casa. E ou você vai ser pai, você vai ser mãe, você vai ser filho, você vai ser sogra, você vai ser cunhado. Bota tudo isso numa casa e assim, agora vocês vão ter que viver juntos. E aqui vai ser o experimento de vocês, aqui vai ser o momento de compreensão de vocês, de entendimento de vocês. Aquilo que vocês não fizeram lá atrás,
Vocês vão ter que fazer agora, porque esse é o caminho da evolução de vocês. Isso é família, sob o ponto de vista da espiritualidade. Então, uma crise como essa, que a espiritualidade permite que aconteça, tem essa finalidade. Quando as pessoas começam a viver um dia a dia corrido, um dia em que a única preocupação é trabalho, é dinheiro, é horário, é resultados. Quando isso é mais importante do que esposa, marido, filhos, então tem alguma coisa errada? Porque esses não são os valores primordiais de uma pessoa que tenha Deus na sua regência. Esses são valores de um mundo extremamente materialista, que é extremamente oposto àquilo que uma família espiritual precisa vivenciar. Então, quando vocês olharem para a situação de terem que estar um tempo enorme junto com suas famílias, entendam o significado e a oportunidade que isso representa. Porque se não entenderem isso, o tempo vai se estender até que caia a ficha e vocês compreendam. Aí eu falei sobre a questão das grandes cidades. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, qual é o foco da cidade? É trabalho. Qual é o foco da cidade? É horário, produção, resultado. Sim, mas e a família? A família é das 10 da noite, quando eu chego de volta do trabalho, até as 5 horas da manhã, quando eu saio de novo para o trabalho. Das 10 às 5 é o tempo que eu tenho para minha família. Quer dizer então que de 24 horas, 7 horas é da família e o resto é do trabalho? É exatamente isso. Existe uma inversão de valores nisso ou não? É claro que tem. E assim como a preocupação, a obsessão por resultados, por trabalho, que é típica das cidades grandes, também é uma maneira de dar uma parada e dizer, vamos repensar o que está acontecendo, vamos repensar os nossos propósitos de vida. E se você não faz isso, a espiritualidade diz assim, bom, então agora é comigo. Se vocês não estão dando conta de viver em harmonia dentro de uma casa, se vocês não estão dando conta de pensar que Deus é a razão, Deus é a criação, razão e resultado e destino de tudo, então nós vamos tomar uma atitude para vocês darem uma pensada melhor nisso tudo. E isso é o nosso problema. É aí que está a nossa solução. É entender por que nós estamos vivendo disso, é entender a solução que nós temos pela frente. É, em primeiro lugar, compreender quais são os valores que realmente importam. Em segundo, em compreendendo os valores que realmente importam, aprender a lidar com esses valores que nós acabamos por esquecer ao longo do tempo. Dessa forma, a gente consegue superar isso. Os 3 estados do sul têm uma situação muito confortável em relação ao resto do país. Todos já devem ter ouvido disso. Porque nós aqui, no sul, nós temos valores diferentes. Nós temos a família como uma coisa mais importante. Eu não quero dizer que não exista preocupações com produção, com resultados, não é isso. Eu digo que a nossa cultura sulista tem uma preocupação maior com família,
tem uma preocupação maior com entre aspas, com a religião, com as doutrinas. As pessoas têm um lado religioso, as pessoas têm um lado familiar forte, porque isso é da cultura do povo. Nós temos aqui imigrantes que vieram, que trouxeram consigo suas culturas, que são, vamos dizer assim, basicamente povos que a religião sempre foi muito forte. Nós temos aqui italianos, nós temos alemães, nós temos suíços, nós temos portugueses, todos esses, os espanhóis, todos esses principais povos que fazem a formação do nosso povo no sul, são povos extremamente religiosos. E não há como você separar religião, família, porque todas as religiões, de uma forma ou de outra, valorizam a família. Então você tem no sul uma situação melhor sob o ponto de vista da espiritualidade e sobre esse enfoque, sobre essa maneira de enxergar as coisas que eu estou apresentando para vocês. Então a nossa solução é mais rápida, é mais próxima, porque nós temos essa compreensão, nós temos esses valores e isso nos ajuda a compreender a situação. E nós falamos antes da abertura do trabalho que tem famílias que nessa situação estão se separando porque não estão suportando o convívio de tanto tempo juntos. Agora já está um pouco mais flexibilizado por causa do trabalho, que já voltou para quase todo mundo, enquanto que outros parece que estão em lua de mel. Isso é muito bom, né? Porque as pessoas, se elas se entendiam antes, num convívio mais próximo, né, mais permanente, isso acaba fortalecendo os laços. Isso é bom. Isso nos faz crescer, nos faz evoluir. Então, nós temos uma outra coisinha importante. Volta assim? Uma outra coisinha importante, que é a lição. E qual é a lição que nós temos nessa situação? Nós precisamos tirar alguma lição do que está acontecendo, porque se a gente não faz isso, é como você trabalhar arduamente para construir alguma coisa e de repente aquilo que você construiu se dissolve. Sabe quando você está na beira da praia e fica umas 3 horas construindo um castelinho de areia, aí vem aquela onda maravilhosa assim e varre o teu castelinho? Qual é a lição que você aprendeu com aquela onda? Talvez é a mesma lição que nós estamos aprendendo agora. Você construiu a sua casa, o seu castelinho, aonde não tinha uma base sólida, né? Não tinha um lugar bom para construir. E a lição que nós temos que tirar da situação que nós estamos passando, sob o ponto de vista da espiritualidade, é que toda crise, a palavra crise, ela começa com crie, é de criar. Nós temos que aprender a criar em cima da crise. Nós temos que entender que a lição que a crise nos traz é uma oportunidade, que é o último item que eu menciono aqui. É uma oportunidade que nós temos de fazer diferente e melhor. Eu sempre digo que toda crise, ela tem 2 lados. Ela tem um lado daqueles que estão chorando, que estão
achando que o mundo está acabando, e o lado daqueles que estão vendo naquela crise uma oportunidade. Eu me lembro do tempo que eu trabalhava com consultoria na área de administração, e nos treinamentos que eu fazia nas empresas, eu usava um exemplo de um vendedor que foi para uma ilha, e era uma ilha que moravam só índios, né? Moravam só pessoas assim que não estavam em contato com a civilização, e mandaram um vendedor de sapatos para lá. Esse vendedor chegou na ilha e quando desembarcou lá, ele, coisa de minutos depois, ele pegou o rádio e ligou para a empresa e disse: olha, vem me buscar correndo, porque eu estou num lugar que não tem explicação, aqui ninguém usa sapato, eu quero ir embora daqui. E aí a empresa foi lá, pegou ele e levou embora, e mandaram outro vendedor para lá. O vendedor desembarca na ilha, olha todo aquele povo lá sem sapato, pega o rádio e diz para a empresa assim: olha, me manda 10 containers de sapato para cá, porque aqui ninguém usa sapato. Então, enquanto alguns enxergam a crise como um problema, outros olham para a crise como uma oportunidade. E nós temos que olhar para essa crise, para esse momento pelo qual nós estamos passando, nós temos que olhar como sendo uma oportunidade para nós. Uma oportunidade de nos tornar pessoas melhores, uma oportunidade de nos reconectar com Deus, uma oportunidade de nos reconciliar com a nossa família espiritual, uma oportunidade de sermos solidários, uma oportunidade de termos empatia, de tentar, acima de tudo, nos colocar no lugar das pessoas e ver como que essas pessoas estão vivendo e o que nós podemos fazer para ajudá-las. Nós temos como princípio, nós espiritualistas temos como princípio de que existem duas coisas que regem a vida de um espiritualista. A primeira precisa ser o amor, e a segunda é a caridade. Não existe caridade sem amor, e amor sem caridade não é amor. Nós precisamos olhar com empatia e ver que aquela pessoa que está ali passando na rua com um olhar triste, talvez esteja assim porque não tem o que comer. E nós podemos fazer a diferença para aquela pessoa. Pode ser que a gente não sacie a fome dela todos os dias, mas naquele momento nós podemos fazer isso por ela. Isso é só um exemplo. Eu tenho certeza que cada um de vocês vai saber enxergar e vai saber perceber uma oportunidade de fazer a diferença. Cada um de vocês é, acima de tudo, uma chance que a espiritualidade maior tem de transformar o mundo que nós vivemos. Nós não somos apenas uma pessoa, nós somos milhões de pessoas que precisam ter uma atitude positiva, que precisam ter uma atitude em favor da espiritualidade, em favor das pessoas que precisam de ajuda. E eu não falo apenas com relação a esta crise, eu falo em relação ao nosso dia a dia, porque neste exato momento tem alguém doente que não é de Covid, tem alguém
sem emprego que não é por causa do Covid? Tem alguém precisando de ajuda que não tem nada a ver com o Covid? Porque esse problema, ele veio só acrescentar mais um problema num mundo que tem milhares de problemas. Então, olhem à sua volta, vejam o que vocês podem fazer, mas façam alguma coisa. Não deixem que a crise os abata. Não deixem que nenhuma crise abata vocês. Seja ela uma pandemia, seja ela uma relação profissional, seja ela uma relação familiar. Existe a hora de silenciar, existe a hora de falar, mas acima de tudo existe a hora de ter atitude. E é isso que eu peço a vocês. Olhem à sua volta, vejam o que vocês podem fazer para os seus semelhantes e façam. Nós estamos num momento muito parecido com aquele incêndio na floresta, em que o passarinho foi lá na beira do rio, encheu o bico d'água, correu para largar em cima das chamas. E o elefante diz assim: ô passarinho, tu está pensando que tu vai apagar o fogo com essa água toda do teu bico? Ele respondeu: eu estou fazendo a minha parte, por menor que seja. Se cada um fizer a sua, o fogo acaba. Assim são as crises. Que nós tenhamos a boa vontade de carregar a nossa aguinha no bico e ir lá e fazer a nossa parte para apagar as chamas de uma crise como essa. É o que eu espero, é o que eu desejo, é o que eu gostaria que acontecesse. Muito obrigado pela paciência de vocês me ouvirem. Vamos então agora para o nosso trabalho na Câmara de Paz. Obrigada, gentil.